Saudações, fala Miller de Uraniburgo, meu observatório de astronomia amadora sediado aqui na periferia de Curitiba, aqui em casa. Vou para o objeto número 7 do catálogo Messier, M7, um aglomerado aberto de estrelas de tipo aberto. Como eu já expliquei, os de tipo aberto, tem os de tipo aberto e os de tipo globular. Os de tipo aberto são amplos, são com menos componentes, são muito mais jovens, elas são fracamente ligadas gravitacionalmente, tendo a mesma origem na mesma nebulosa, tá? E M7, como o M6 que eu havia mostrado antes, é também um dos mais notórios que se pode observar, dos mais acessíveis. Na constelação do Escorpião, ele e M6 ficam muito próximos, facilmente visíveis a olho nu, muitíssimo observáveis com binóculos e pequenas lunetas, e muito bonitos. Esse objeto aqui, mesmo sendo um enxame aberto de estrelas, ele vai se mostrar assim um objeto incrivelmente interessante, por várias coisas que estão incluídas nele. Especialmente alguns adicionais pelos meus métodos de registro fotográfico, que não são muito sofisticados, ou são meio espartanos. Tá? Nisso eu quero dizer que ele é um dos que eu peguei fundo estelar, como vocês estão vendo aqui na imagem, muito rico. Eu vou mostrar a M6 para vocês verem como eu registrei. Ó. Eu deixei o fundo bastante escuro e viu as estrelas brilhantes aqui. E esse ficou fácil mostrar tudo isso acontecendo sem poluir com ruído de fundo, com imperfeição da foto. Tá? Também foi fotografado, registrado com um refrator de 80mm em tiros de 30 segundos no ano de 2017. Tá? Então, o que você vê aqui? O aglomerado, inclusive fica aqui o M6 para comparação, ó. M6, M7. Isso aqui, M7, no céu, ele vai ser maior do que M6, porque M6 você vai ver ele restrito a estes aqui, a essa área com essas componentes aqui já vazando dele. Já M7 você vai vê-las, elas aqui, mas essas outras, essas, então ele vai parecer pegar todo esse quadro aqui, tá? Como você vê, isso parece significativamente maior, você quase poderia dizer o dobro. Se esse aqui pega isso, este aqui pega isso, tá? E no registro fotográfico, ou se você tiver num céu puro de campo, você vai ver ele e vai perceber meandros de claridade e escuro, como se vê aqui, tá? Ó, áreas escuras nem sempre querem dizer fundo de céu, né? Tipo, aqui tudo tem estrela e aqui tem um fundo de céu. Não, muitas vezes elas querem dizer nebulosas escuras sobre o campo de estrelas. Ó, aqui um meandro, aqui outro. Agora, o mais interessante dos interessantes de tudo é que nesse campo aqui tem presente mais objetos e, eu diria, sofisticados. Tem 3 nebulosas de tipo planetário. Nebulosas planetárias querem dizer, de fato, restos de estrelas. Tá? Estrelas moribundas ou restos de estrelas que morreram estão morrendo. Tem 3 aqui, que é impossível você encontrar assim. E além disso tem mais um objeto interessante. Aqui, ó, um aglomerado globular, pelo que eu vi no catálogo. Tá? Eu vou mostrar aqui no meu Atlas que eu uso para observar o céu, e é assim. Primeiro você olha aqui, o céu está inteiro, quando eu vou investigar à noite. Depois eu abro aqui e começo a fazer meus alinhamentos. Ah, a lua está aqui nesse dia, não sei o que. Ah, não sei o que, ó, a Antares está ali. E daí eu vou indo, fazendo meus alinhamentos e comparando lá com o céu lá fora.
até eu achar o objeto que eu quero, tá? E aqui, ó, Antares está aqui, ó, o M4 que já foi comentado aqui está aqui, né? Aqui tem uma nebulosa, tá? E aqui tá M6 e M7, ó, como estão bem pertinhos, tá? Aqui tá a cauda do Escorpião, tá? Isso aqui é tudo, o Escorpião é a constelação mais identificável que tem, ou bem definida no céu, junto com Órion também, mas ela forma mesmo um escorpião. Então ele vem aqui as patas do escorpião com a sua cabeça em Antares, e daí ela vem, faz todo o círculo aqui e acaba no ferrão, aqui em Shaula, tá? E M6 e M7 tá aqui. E aqui, essa constelação tem uma miríade de objetos interessantes. Ela e ao redor dela, no Ofiuco, tá? Ó, no Sagitário, toda essa área aqui é repleta de objetos acessíveis a pequenos instrumentos, tá? Aglomerados globulares tem aos montes, porque na região do Sagitário fica o centro da galáxia, e como os aglomerados globulares orbitam em órbitas muito excêntricas ao redor do núcleo, é para essa região que se concentram eles, tá? Quando você olha no céu do verão com Órion, lá você já começa a não enxergar mais os aglomerados globulares e começa a topar com os aglomerados abertos em grande profusão. Mas encontra globulares, mas um ou outro perdidinho no campo. Aqui já não. Aqui tem muitos aqui. Tá? Então todos, ó, tudo isso aqui vai indicando se é uma nebulosa, se é um aglomerado globular, se é até uma galáxia às vezes. Tá? E tem esses dois abertos. E eu vou ler a respeito do Messier 7, então, os dados, né? E depois vamos ver essas planetárias muito interessantes que tem nele. Aqui, registrado no catálogo, é o registro 20 de setembro de 2017, um dos mais amplos aglomerados estelares que é facilmente visível na constelação do Escorpião, distância de 800 anos-luz, metade do que M6. A magnitude aparente de 3,3, também o dobro do brilho. Idade estimada em 220 milhões de anos. Ó, veja que se não me engano, eu li para Messier 6 100 milhões de anos. Esse aqui é o dobro mais velho, mas ainda um jovem perto de um globular que vai para a casa dos 10 bilhões. Constitui-se de 80 estrelas de magnitude inferior a 10, com um diâmetro de 1,3 grau de arco, que ele tem, quer dizer, é bem grande, aparente, né, no céu. Tem uma extensão de 18 a 20 anos-luz. A classificação de Trumpler, que classifica os aglomerados abertos em brilho, coesão e riqueza das componentes. 1,3 M ou 1,3R, quer dizer, bem denso, grande diferença de brilho entre as componentes e aglomerado de média ou grande riqueza. Muito azuis, né? Um campo riquíssimo de estrelas no fundo, de nebulosas escuras. Sua maior estrela é uma supergigante de classe espectral G8, de magnitude 5,6. E suas estrelas mais azuis e quentes pertencem à classe B6. Tá? Ele tem uma rota de orbitação em aproximação radial da Terra. Isso aqui, 14 km por segundo. Esses dados aqui eu coleto de fontes variadas na internet, tá? Quando vocês detectarem erro, é só corrigir. E isso aqui, né, são os meus comentários amadores a respeito, não é para ser nenhum tratado científico a respeito. Porém, claro, eu não quero pôr congruências ou bobagens aqui, tá? Aqui tem um registro dele feito em 2019 e os números das nebulosas planetárias que vamos ver melhor aqui. Então vamos lá. Opa, aqui. Esse é o primeiro registro, tá? Com ela bem funda. Aqui, o registro mais escurecido, um pouco ao fundo. O aglomerado globular. E aqui, perdido nesse campo, estão as nebulosas de tipo planetário, ou seja, os restos de estrelas. Uma aqui,
duas aqui, e tem mais uma terceira que parece que fica por aqui. Se ele estiver na orientação correta, ela fica por aqui, ou talvez aqui um pouquinho fora do campo, que eu comento na sequência. Então você veja que aqui, se eu aproximar aqui, você, ó, tá vendo aqui um levemente cor-de-rosa aqui? Tá? Aqui tem outra. Eu já vou dar uma ampliação boa aqui. Como esse aqui ainda está usando 80mm, o newtoniano de 200mm é muito mais capaz para objetos tão pequenos assim. Tá? Então vamos lá. Ó, aqui ainda estou no 80mm, mas já aproximado, virei a orientação. O aglomerado globular que tem, ó, foi para aqui. Ela estava aqui embaixo antes, eu acho que eu girei ela. Tá? Mas aqui eu cheguei no registro fotográfico com o 200mm. E aqui está o miolo principal desse aglomerado. Como ele aproxima muito mais, muitas partes do aglomerado aqui ficaram de fora. Mas aqui eu começo a ver as nebulosas planetárias, que aqui, nesses detalhes, estão ampliadas. Mas elas são passíveis de serem identificadas nesse quadro simplesmente. Ó, aqui, ó, ela, né, a mais notória delas. E aqui a outra que, para enxergá-la melhor, eu preciso abrir a imagem mais, né, deixar mais brilhante, daí vem mais ruído, tudo, mas eu também enxergo ela muito melhor. E, ó, aqui, e aqui está a outra que ficou fora do campo. Veja só, também muito peculiar, né? Objetos muitíssimo interessantes. Ora, são restos de estrelas, são cadáveres estelares, tá? Ou estrelas moribundas, ou restos de estrelas moribundas. Os números de catálogo são os mais bizarros possíveis. G355.4 dígito 04.4, porque não são nebulosas facilmente visíveis. Elas não têm nomes de catálogo MESS, elas não têm nomes do catálogo NGC, que é o catálogo geral de Dreyer, nada. Elas têm catálogos cascudos mesmo, né? De coisa assim que está perdida no campo. E eu achei isso aqui por conta própria. Eu não vi que tinha em outros lugares, daí fui... Não que tivesse qualquer demérito nisso, se eu soubesse que tinha e alguém mostrou antes, ou eu vi na internet, eu ia procurar, que ia ficar super feliz de meu registro ter. Mas eu achei por conta própria. Eu vi essa aqui, eu falei, mas isso aqui tem algo errado aqui, sabe? Isso aqui é um registro, isso aqui é algo, não é só uma estrela. Eu achei, fui atrás e acabei achando. Daí eu achei algum amador, até parece que estrangeiro, que tinha e indicava essa aqui, inclusive, tá? E talvez essa eu não lembro daí, mas eu sei que essa aqui eu encontrei aqui mesmo no registro. Então isso aqui não tem preço, tá? Você fazer um registro de um objeto de um tipo, um objeto simples, acessível, muito lindo, e daí encontrar uns objetos tão ferozes desse aqui, né? 3 nebulosas no mesmo registro, né, ou no mesmo campo que você olha, né, restos de estrelas, e ainda um globular ali no canto. Nossa, né, isso aí é coisa magnífica. Então, dentro daquilo que eu falei, faça o registro, se tiver um registro fotográfico, observe ele, abra ele, né, como está aberto aqui, tá? Examine ao redor para você ver o que se encontra. Né? No caso aqui, tudo era muito difícil de ser encontrado, especialmente aqui em 80mm. Ó, eu não diria que eu encontraria, essa aqui está dando para ver o cor-de-rosa, mas essa aqui está muito complicado de discernir que é. Nesse meu tipo de registro ainda, tem pessoas na comunidade que fazem um registro muito melhor que esse, e mesmo eu poderia fazer um registro de 1 minuto, de tiros de 1 minuto, que são só de 30 segundos, tudo. E outros fazem de 1 minuto, de 2 minutos, até de 5 minutos. E também com mais dedicação, ou em campos de céu mais escuro, e conseguem resultados muitíssimo melhores. Então eles teriam mais condições de ver isso aqui. Mas aqui, você observando qualquer registro, esse globular já estaria acessível. E se você não registra em fotos,
E eu já falei que não é bom perder tempo se você não tem condições de registrar isso adequadamente, só tem um instrumento pequeno para você observar, ou um Dobson de tamanho legal, como um 200mm, 150mm. Perca tempo observando aqui. Se tiver num céu mais puro, ótimo. Se não tiver, você vai ver elas aqui. E isso já não tem preço. Você já pode fazer suas anotações do seu diário de como você achou as características das estrelas, se elas eram azuis ou eram brancas, o desenho que tinha, anotar num esboço. Se via algo desse fundo escuro. E muito provavelmente esse globular aqui você vai encontrar e você vai poder dizer: uou, o que era uma nebulosidade que eu vi ali? Ora. E se for no 200mm, quem sabe até você identifique, né, essa nebulosidade como um globular mesmo. Isso não tem preço, tá? Aqui a foto mais clara, aqui a mesma mais escurinha. Aqui com os detalhes, né, o globular ali. Aqui com o newtoniano e as nebulosas, restos de estrelas. E aqui indicada a terceira, que ficou aqui para o cantinho, tá? Então, Messier 7 é um aglomerado aberto dos mais notórios, acessível com qualquer instrumento e ainda guarda segredos adicionais. Um dos objetos mais interessantes que a gente pode examinar. Tá? Se não mais interessante, porque não deu para identificar as partes secretas dele, dos mais bonitos para observação com pequenos telescópios. Era isso a respeito de Messier 7. Obrigado, boa noite.